Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do bacharel em História da Arte. Estão aqui, para isso, a Ana Maria Pimenta Hoffmann, que é bacharel e mestre em História pela Unicamp e doutor em Artes pela USP. É professora do curso de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E a Luciara Ribeiro, que é técnica em Museologia pela Escola Técnica Estadual de São Paulo, a ZETEC, né? Graduada em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo e mestre em História da Arte pela mesma Unifesp. Integrou a equipe curatorial do Instituto Tomi Otaki e as equipes educativas da Bienal de São Paulo, Museu Afro-Brasileiro, Museu da Cidade de São Paulo, entre outros. É curadora, educadora e pesquisadora. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos iniciar agora. Obrigada. Com uma situação inusitada, engraçada, única, a respeito do trabalho do profissional formado em bacharel em História da Arte. Acho que a Ana começa, né? Eu digo assim que o papel do historiador da arte, de uma forma geral, né, ele transita, né, entre vários campos, né? Então, a gente transita na parte, sei lá, de cuidado de acervos, de mediação de público e tudo mais. Então, por exemplo, agora me lembro uma situação que eu estava responsável pela embalagem de um conjunto de obras da Yolanda Mohalli, e era um conjunto de obras abstratas, né, que todas estavam intituladas sem título. E acho que era um conjunto de 20 obras, etc. Aí você faz um trabalho todo, né, que a gente fala de laudo, de, né, medição das obras e confecção das embalagens, que são caixas hermeticamente fechadas para transportar de um museu para outro. E foi engraçado que um conjunto de obras relativamente grande, né, porque o museu que eu trabalhava tinha o espólio, né, da artista, né, então a gente tinha em torno de 30 obras e tinham sido selecionadas 15 obras. E aí, quando a gente foi embalar as 15 obras que iam para a exposição, salvo engano, era do MAC USP para o MASP, uma das obras sem título, houve uma confusão nas listas e a caixa era de outro tamanho, né? E aí aquele nervoso, né? Porque é uma equipe grande que faz toda a parte, digamos, de acompanhamento das obras, se não tem nenhuma avaria, se não tem algum problema no momento da embalagem, e a equipe do outro museu, e a equipe do transporte, a equipe do restauro, todo mundo lá tal, e a caixa não cabia, a caixa era pequena. Aí eu lembro que eu liguei para a curadora, né, e perguntei, olha, né, a caixa não coube dessa obra, não é possível a gente, de repente, não mandar a obra, né, e a curadora, evidentemente, ainda bem, inclusive, né, eu era muito jovem e tal, a curadora virou e disse, não, de jeito nenhum, faz parte da narrativa lá, né, do que eu planejei como curadoria, etc., né? E aí, muito gentilmente, a empresa de transportes, de um dia para o outro, fez uma caixa do tamanho da obra lá sem título, de uma das obras sem título, né? E a obra acabou indo para a exposição e deu tudo certo, né? Mas foi meio tenso. Nessas situações de montagem, nos bastidores dos museus, às vezes tem situações assim que você, né, te pega de surpresa, e geralmente são equipes que trabalham com muitos elementos, né? Então, o elemento, digamos, intelectual, que é da curadoria, o elemento mais de conservação, né? E o elemento logístico, né? Que é de transporte, embalagem e tal, né? Então, eu digo até que o museu ele é um pouco como um hospital, né? Só que a gente trabalha cuidamos de obras de arte, né? E de toda essa mediação com o público e tal, né? E também com os pesquisadores, os intelectuais, né? Curadores e tal, né? Podem ser historiadores da arte, mas também podem ser antropólogos, podem ser artistas plásticos, enfim, tem muitas possibilidades, podem ser educadores, né? E aí, em todas essas multi-equipes aí, às vezes dão, né, a comunicação pode ter algum probleminha e a gente
tem que, digamos assim, ter um jogo de cintura, né? Isso é que eu me lembro dessa situação. Então, o bacharel de arte forma um curador? O bacharelado em História da Arte, ele forma um profissional que pode atuar em muitas áreas, né? Eu acho que a área de pesquisa talvez seja a área principal, né? Porque você não consegue fazer nem curadoria, nem trabalho educativo de mediação, né? Mesmo de extroversão do conhecimento, sem fazer pesquisa, né? Então, o bacharel em História da Arte, né? O historiador, né, da arte, ele pode se formar, inclusive pode se formar em sociologia, pode se formar em antropologia, pode se formar em artes e tal, não precisa se formar no campo da história, digamos, né? Mas no nosso caso é um curso de história da arte, né? Então a gente trabalha com metodologias mais ligadas à história e tal. Mas acho que esse bacharel, esse nosso aluno, né? Ele sai, digamos assim, instrumentalizado, né, com as metodologias da história, das ciências sociais, das próprias artes, né, e pode trabalhar na área de pesquisa, de curadoria e de mediação, que é o que a gente, é o nome mais geral, digamos, para a área de educação, né. Então, mais ou menos nessas áreas. E é muito importante também a área de conservação e restauro, que não é o foco do nosso curso, né, de patrimônio, mas você não consegue pensar em patrimônio sem você saber avaliar, digamos, né, esses objetos artísticos ou históricos e tal, né? E eu acho também a parte de crítica de arte é muito importante, que a crítica de arte seria uma espécie de mediação mais especializada, né? Então, tudo isso são, digamos, as áreas que orbitam em torno, né, da atuação do historiador da arte, mas eu acho que a história da arte, por definição, é uma área multidisciplinar, né? Então, Ô, precisa de muitas Luciara, disciplinas. obrigado. Oi. Ô, Luciara, eu vi que você fez um técnico de ensino médio, né, em museologia, e depois foi para a História da Arte. Por que você não fez uma graduação em museologia? Ah, primeiro porque a gente não tem uma graduação em museologia aqui em São Paulo, Ah, né? E também porque a área de história da arte, a graduação, ela flerta com com outros campos, né, da cultura e das ciências humanas, como a museologia. Então, não necessariamente você precisa fazer, né, cursar museologia para trabalhar em um museu. Um profissional em história da arte também está capacitado para isso. Claro que em áreas ou modos de lidar diferentes e que também requer outras qualificações, especializações. Então, ter o técnico em museologia me auxiliou e me auxilia, né, como uma formação da qual eu entendo outras frentes e áreas do museu, como a conservação e o restauro, que no curso de História da Arte não é né, a gente não tem uma dedicação tão grande a essa área, mas que ela complementa e é transversal também na formação do historiador de arte. E acho interessante pontuar também que o profissional de História da Arte ele não se dedica a pensar apenas obras de arte, né? Então, esse termo também deve ser pensado. Nós somos críticos da cultura, né? Trabalhamos com análise de imagens de modo geral, não apenas aquelas que entendemos como arte. Então, acho que esse é um grande ganho também para a área e para a formação, é ter essa possibilidade ampla de entendimento, atuação na área da cultura e das ciências humanas. ótimo. Vamos explicar, então, uma das facetas que é o curador. O que é o trabalho do curador na área da arte? O curador, Eu acho, por favor, diz, Ana, Quem vai responder? pode a gente falar. responde.
Então, eu acho que a curadoria, ela vem dessa palavra, né, do cuidado, né? No século XIX se usava conservador-chefe, né, para o diretor do museu e tudo mais. No decorrer do século XX, foi se ganhando importância, né, da construção de narrativas, né, de análises associativas, né, entre as imagens e, como a Luciana disse, de outros objetos também e outras situações, digamos, no âmbito da cultura. Então, a curadoria, ela tem esse desafio, né, de ressignificar, né, os objetos, o lugar desses objetos, né, na cultura contemporânea, mas também no momento histórico que ela foi produzida, enfim, né, então ela tem digamos, esse trabalho, né, de organização de narrativas e de levar isso para o público, né, também dando para o público, né, a possibilidade de participação na interpretação, na ressignificação, né, desses objetos e das relações dos objetos, né, no âmbito da arte, no âmbito da cultura, né, isso é muito importante. E hoje em dia a gente tem outras também nuances, né, da curadoria, né, se tem uma curadoria na área também educacional, né, se tem curadorias feitas, né, por artistas, né, curadorias compartilhadas, curadorias coletivas, né, acho que isso é muito importante. A Luciana teve algumas experiências, né, de curadorias, inclusive militantes, né, que eu acho que ela pode falar para a gente. A curadoria, né, como a Ana mencionou, é essa área responsável por uma pesquisa, né? Eu acho que durante algum tempo foi comum imaginar essa figura do curador sendo a pessoa que simplesmente organiza, né, as obras no espaço. E na verdade, a curadoria vai muito além disso, né? Então, é importante ver essa pessoa, esse profissional, como um agente, né, que produz conhecimento, o que possibilita, né, a produção de conhecimento, e a importância do comprometimento que essa pessoa, que esse curador ou curadora tem perante a sociedade. Então, é sempre entender que o trabalho está sendo feito para o público. Então, o curador, ele precisa fazer uma pesquisa, né, e criar uma maneira de possibilitar que o público tenha acesso a essa pesquisa através das obras ou dos objetos que estarão expostos nessa exposição. Então, não só pensar o espaço que irá acolher esses objetos, mas também o poder e o potencial dessa narrativa criada. Quando vocês falam da narrativa, é uma palavra muito atual, né? Essa narrativa, quer dizer, é o que unifica esta exposição, é isso? A mensagem que se quer passar, ou eu estou fazendo uma ilação incorreta? Sim, eu entendo o estudo que você propõe a apresentar ali, né? Então, pode ser a narrativa individual da obra de um artista, né? Como o público pode, de alguma maneira, acessar essas obras. Então, eu, enquanto curadora e o próprio artista, tem um certo desejo que é posto ali, né? Então, eu acho que é sair também dessa noção de neutralidade do campo e também entender que o curador e o artista, eles... claro que você pode ter uma exposição em que o público também seja, né? Esse é o desejo, que o público também faça a sua leitura e tenha a sua autonomia, mas não podemos esquecer que há uma camada, uma gama de profissionais que atuam para que aquela exposição seja realizada, e que esses profissionais têm desejos e interesses. Então, essa seria a narrativa e o compromisso de criar uma narrativa para o espaço. Eu acho importante, inclusive, citar como isso foi mudando no decorrer dos séculos, e como que no século XVIII e no século XIX, né, a forma como os objetos artísticos eram produzidos, colecionados, produzidos, expostos, eram instrumentos de poder, né, de narrativas hegemônicas políticas das nações europeias. E todo o século XX, ele vem
muito devagar, né? Mas acho que a partir da segunda metade do século XX, de uma forma com mais ênfase, assim, tentando desconstruir, digamos, esse discurso hegemônico europeu. Isso eu acho que é algo que é muito importante na nossa contemporaneidade e que trouxe para a história da arte, para a curadoria, elementos, né, da antropologia, da política, das ciências sociais e da própria arte contemporânea, né, que também teve uma reformulação bastante importante, né, depois da arte moderna e principalmente depois da arte conceitual. Então, tudo isso acabou mudando na forma como a gente vê a atividade de pesquisa, de curadoria, né, e de mediação e da relação com o público e das próprias instituições artísticas, né? Então, e Sim. quebrar, digamos, esse discurso hegemônico europeu não é, assim, um trabalho, né, muito fácil, né? Porque eles também não querem, com todo respeito, largar o osso, assim, né? Então, a gente procurar novos protagonismos e a invisibilização, né, de grupos, de outros grupos, né, culturais, etc. Ou, às vezes também denunciar um genocídio, denunciar uma destruição, né? É muito importante, assim. Eu acho que isso é uma parte da história da arte que eu gosto muito. Eu também sei que a Luciana está muito envolvida, né, nessa desconstrução desse discurso hegemônico. Inclusive, não citou, né, Luciana, que você tem um mestrado, né, na Universidade de Salamanca, né, que você fez exatamente sobre o Museu das Américas, né, isso, né? Isso acabou não aparecendo na sua apresentação, mas eu acho que algo bastante... Sim. Sim, entendendo, é importante essa menção também, né, da circulação que o profissional na área da arte, que é um profissional na área da cultura, necessita realizar nessa contemporaneidade. Então, é sair do seu... Né, buscar conexões e redes com atuações e sistemas, né, para além do oficial hegemônico. E essa possibilidade de cursar, por exemplo, um mestrado em outro país, eu realizei um mestrado na Universidade de Salamanca, na Espanha, e durante esse período eu estudei, né, como foi o processo de trânsito dos objetos de origem africana, dos seus países, para os museus e acervos espanhóis, né, e pensando como a entrada desses objetos nos acervos se deu e quais foram as narrativas ou os direcionamentos criados por este museu na apresentação deles, né? E aí nisso eu fui acessando outros modos de lidar com esses objetos e que essas instituições estão pensando e que também nos colaboram ou possibilitam essa colaboração de rever narrativas também aqui no nosso país, nas nossas instituições, como em outras instituições, né, no mundo. Assim. Então, buscar essas ligações entre sistemas é fundamental. Assim. Provavelmente você está falando que na Europa os objetos de arte que vindos da África eram trazidos como uma curiosidade de arte produzida por um povo primitivo, né? É isso? Era a visão dos europeus frente a isso, e você foi trabalhar e ver como é que isso aconteceu, é isso? Isso, um pouco, né, entendendo como o processo colonial atuou nessa entrada dos objetos nos acervos europeus, mas também entendendo outras frentes, não só o colonialismo, né? Como, por exemplo, a própria pesquisa acadêmica, a própria atuação dos profissionais das artes também colaboraram, né? Quando vão pesquisadores para países africanos e também abrem frentes dentro das universidades para estudar esses objetos. Então, há muitas maneiras de entrada para esses objetos e nem todas são via uma mentalidade primitivista ou colonial. Então, acho que isso é interessante de perceber que há pessoas desconstruindo essas visões, claro que em diferentes épocas. Então, a minha pesquisa foi analisar essas atuações e possibilidades diferentes de atuar
como e quais delas seriam mais adequadas, ou a gente pode pensar como, enfim, possíveis de serem utilizadas hoje. Quais são as frentes para uma busca, um acervo decolonial, um acervo anticolonial. Ana, o que você começou a falar, o que estuda, né, o aluno que está fazendo esse bacharelado, né? As várias histórias, que mais que ele estuda? Ele estuda curadoria, estuda crítica, ou Sim, isso é a decorrência? gente tem, digamos assim, um núcleo bastante tradicional, ligado a essa história da arte tradicional, que a gente estava até dizendo, né, uma história da arte com um discurso hegemônico europeu, né, com uma periodização, né, que ela é europeia, né, então arte antiga, arte medieval, né, Renascimento, Barroco, século XIX, século XX, né, então tem esse núcleo mais, assim, digamos, tradicional. Depois o estudante vai ter também contato com produções artísticas contemporâneas, ele tem arte contemporânea, cinema contemporâneo, ele tem história do cinema, história da fotografia, né, que seriam técnicas, campos, assim, digamos, que às vezes não são muito... Eu acho que a história da arte é um pouco focada na pintura e na escultura, e na arquitetura, né? Então aí tem o cinema e a fotografia, que são essas artes mais recentes, né, do século XIX para cá. Aí depois ele também vai ter aula de antropologia, de arte ameríndia, de arte do Islã e arte da Ásia. Né? Ainda faltaria, né, mesmo tendo uma equipe de 20 professores com várias especialidades, né, ainda faltariam, né, muitas outras... a arte também da arte da África, né, tínhamos esquecido. Então, ainda faltaria muita coisa. E também tem disciplinas de práticas de pesquisa, onde são abordados a questão da descrição da obra de arte, da curadoria, né, e da própria montagem de exposição. Né? Então, é isso que a gente chama de laboratórios de práticas, né, nos laboratórios, né? E depois ele também tem possibilidades de fazer disciplinas, acho que é um terço mais ou menos do currículo, de eletivas, né, que são temas mais fechados que os professores estão desenvolvendo junto às suas próprias pesquisas. Né? Então, sei lá, vou dar um curso sobre Brecheret, estou estudando Brecheret, dou um curso específico sobre Brecheret. A gente também tem 2 disciplinas obrigatórias agora, antes não era, agora são, de História da Arte do Brasil. Né? Tem muitos professores especialistas em arte do Brasil, colonial, barroca, contemporânea, moderna e tal. Mas, enfim, então ele tem essas eletivas que são mais focadas, né, em algum assunto específico, que inclusive é bastante dinâmico, né? Então, como o nosso projeto é um projeto que é para durar 10 anos, 20 anos, sei lá quantos anos, né? E às vezes as coisas mudam muito em 5 anos. Né? Quer dizer, por exemplo, essa situação da pandemia vai refazer, a gente vai ter que repensar como vão funcionar os museus, a produção artística e tal. Os artistas, inclusive, contemporâneos, já estão fazendo isso, os curadores também já estão fazendo isso de uma forma bastante dinâmica, né? Então, eu também me veio outro exemplo. Atualmente, os estudantes estão tendo a oportunidade de fazer um curso sobre história do videoclipe, né? Então, amando e tudo, né? Que é uma linguagem, né? Digamos, bastante conectada aí com os jovens, enfim, desde quando eu era jovem, né? Dos anos 80 para cá, o videoclipe ganha uma força como uma expressão, né, cultural e artística, né? Então, ele realmente tem contato com uma gama muito grande de áreas. A gente pensa história da arte do ponto de vista global, né? Então, exatamente, não colonial, não eurocentrista, né? E também multidisciplinar. Né? Então, tem professores da área de filosofia, de história, de filosofia, de antropologia, de sociologia. Né? Então, realmente, trabalhamos até, inclusive, com alguns conceitos ligados à psicologia, né? Psicanálise, né? A Gestalt, né? Alguns conceitos também ligados à questão da percepção, né? Que é muito importante também para a história da arte. Perfeito. Luciara, vamos falar um pouco de mercado de trabalho, começando assim, pelos seus colegas de curso,
né? Eles conseguiram se empregar na área? Como é que você sentiu isso? Como é que você sente o mercado de trabalho antes da pandemia? Claro, estamos durante a pandemia, por isso gravando por aplicativos, né? Mas antes desse corte absurdo da pandemia, como é que você via e vê essa coisa do mercado? Olha, o mercado, eu acho que há maneiras de se ver, assim, não quero ser... não quero perder as esperanças, né, aqui diante do nosso atual cenário, mas eu vejo que o mercado de trabalho para o historiador da arte, ele é difícil. É uma entrada difícil, mas há muitas frentes ao mesmo tempo que podem ser abertas e que você pode criar modos para essa atuação. Então, eu acho que tem uma dificuldade, sim, de inserção, mas acho que isso é estrutural do nosso país, né? Todos os âmbitos e áreas da cultura, a gente tem uma desvalorização que prejudica, né, os profissionais formados. Acho que a maior área de absorção dos profissionais de história da arte é a área de pesquisa, né, seguir uma carreira acadêmica, mas também dentro de instituições culturais, pode atuar, né, como desde a curadoria, a área de educação, que eu acho que é uma das que mais absorvem esse profissional e que dá a possibilidade dessa entrada e segmento de uma atuação em outros campos, como o mercado de trabalho em galerias, em publicações, né, e etc. É claro que nós sempre vivemos, mas esse governo atual, como se sabe, desvaloriza a cultura, né? Não é que não valoriza, desvaloriza a cultura e provavelmente um outro governo que esperamos que aconteça, né? Se tem uma visão menos preconceituosa ou menos destruidora, como estamos vivendo agora, não é? Eu espero. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.